Agora mais um caso triste de feminicídio. O corpo de uma mulher de 29 anos foi encontrado com sinais de extrema violência no imóvel no bairro Laranjeiras, em Betim. Os detalhes agora ao vivo com a repórter Regiane Moreira. Regiane, um caso gravíssimo, mais um caso de feminicídio, né? Bem-vinda mais uma vez. Oi, Lair, muito obrigada. É realmente um caso muito triste. O nosso colega Vinícius Araújo esteve nesse local, falou que era um local realmente muito sujo, um local onde as pessoas se reuniam para fazer uso de drogas. E, infelizmente, essa mulher, a vítima, a Maria Luísa, ela tinha 29 anos e há muito tempo que a família lutava para que ela abandonasse esse vício e aconteceu que ela acabou sendo assassinada diante dessas circunstâncias. Nós estamos agora acompanhando a despedida dela no velório de número 4, que acontece nesse cemitério aqui em Betim, um cemitério municipal. Agora há pouco eu fui lá, dei um abraço na dona Edna, mãe dela, filha única, Lair. Olha só o sofrimento. E eu estou aqui agora com a Thalita Gomes, que é prima da Maria Luísa. Thalita, que está muito abalada também, ela que tomou frente de tudo. Teve que reconhecer o corpo, teve que dar a notícia para a mãe. O que chama a atenção também é que no primeiro momento, Lair, as pessoas falaram que ela tinha um relacionamento com esse suspeito, o Ivanilson dos Santos, de 33 anos, mas a família está dizendo que não, eles não tinham relacionamento nenhum e que o homicídio, esse crime aconteceu porque esse homem queria vender o celular da Maria Luísa para comprar drogas. É essa a versão que vocês estão acreditando, não é mesmo? Sim, a Maria nem de homem ela gostava, a Maria não ficava com homem, a Maria tinha relação com mulher, ela realmente andava com esse rapaz, como você falou, ela era usuária de drogas mesmo, então ela estava nesses ambientes, ela já foi internada algumas vezes, a gente até tentou, né, tirar ela disso, mas é muito difícil, é um trem que vai consumindo a gente aos poucos, ela também, e em casa a gente tem um outro primo dela também, que é usuário de droga também, então acabou que depois que ela voltou da clínica, ela não conseguiu continuar firme nos passos dela para poder sair do vício e aconteceu isso, mas Maria tinha casa, Maria tinha a gente, ela tinha tudo em casa e não precisava estar na rua nessa hora. Ela saiu de casa e a gente nunca achou que isso ia acontecer com ela. Pois é, Olair, ela era usuária de crack, o que é mais complicado ainda, né? E essa morte aconteceu nessa casa, segundo a família e também a polícia, com pauladas, ele chegou a bater a cabeça dela no chão, mas o que eu fiquei sabendo aqui agora, que choca ainda mais, é que segundo a prima, né, lá no IML, eles informaram que ela morreu por asfixia, né? E de que maneira foi? Ele colocou uma mangueira na boca dela e abriu a água, a torneira, ele afogou a Maria. Tanto é que vocês, primeiro, sua outra prima foi lá e não conseguiu reconhecer o corpo dela? Porque ela estava muito inchada, ela era magrinha, né? Até por conta da droga também, então ela estava muito inchada. Então, quando chegou lá, ela não conseguiu conhecer, porque ela não sabia a roupa que ela tinha saído de casa, então ela não viu que era ela, a gente não sabia que era ela. E essa história que eu contei, de que ele queria vender o celular dela, né, para comprar droga, de onde que veio isso? A gente ligou o dia inteiro para o celular da Maria, o dia inteiro o celular da Maria chamou. Eu mandei mensagem para ela, porque eu não achei que isso tinha acontecido com ela. E quando a gente estava voltando da cena, que a gente subiu lá para poder ver se era ela mesma, quando a gente estava voltando, um rapaz que estava no carro falou assim, eu vi a Maria, ela estava com o celular. Perguntei para ela se ela vendia, porque apesar dela usar crack, ela não vendia as coisas dela. Esse rapaz perguntou para ela se ela vendia o telefone, ela falou que não ia vender. E mais tarde apareceu um cara lá com o telefone dela para poder vender, que eu não sei se é esse cara que matou ela. Pois é, esse suspeito, vamos lembrar, né, um suspeito, ele estava lá em um ponto de ônibus na cidade de Betim, ele foi preso pela polícia, preso em flagrante, estava com o pé sujo de sangue, mas ele negou o crime, ele confessou, disse que estava de fato com a Maria Luísa, à noite estava talvez usando drogas, não deu detalhes, mas que ele não havia cometido esse crime, o que vocês não acreditam, né? Não, com certeza não. Não tem como, a crueldade que foi. A Maria está muito machucada. Quem entrou lá, você que entrou lá, você viu, o rosto dela está muito machucado, ele bateu muito nela, ele judiou muito dela. Ela morava sozinha com a mãe, dona Edna está muito abalada, com certeza, né? Como que a família vai dar esse suporte agora? A gente mora num terreno com 3 casas. A família toda mora nesse terreno, sabe? Tudo que a gente tem está lá dentro.
A dona Alcina, que era a nossa avó, morreu tem 2 anos, perdemos ela recentemente. Maria era os pés e os braços dela, mesmo usando droga. Maria que dava banho, Maria que pintava o cabelo, Maria que fazia tudo para a avó dela, para a mãe dela a mesma coisa. Então a gente vai seguir junto, todo mundo lá, e Deus vai dar força para a gente vai continuar, vamos seguir. Independentemente dessa questão de droga, né? Quem que era Maria Luísa, né? Maria tinha um coração enorme, ela queria cuidar de todo mundo, ela abraçava todo mundo. Como eu te falei, ela cuidou da avó dela, cuidava da mãe. A minha sogra que tem diabetes, a Maria cuidava dela, sempre saía para comprar os trem para ela. Além das drogas, que é o que todo mundo está mostrando aí, sabe? Maria era uma menina do coração enorme, sobrinha, filha, afilhada, que é a afilhada da minha sogra. Ela era incrível, era uma menina incrível. A gente pode falar, né, Thalita, que a droga, ela rouba a vida das pessoas. Realmente, e não só da Maria que estava usando, mas da gente também, porque a gente fica de mãos atadas. Eu brigava muito com a Maria. Ela falava comigo assim: Thalita, eu só respeito você. Não escutava ninguém. Eu brigava muito com ela, muito. Xingava muito a Maria, mas mesmo assim ontem eu precisei identificar o corpo dela. É muito triste, Laí. É um momento delicado, né? Há quanto tempo ela usava droga? Pergunta ela, por favor. A gente fez a pergunta que eu iria fazer. Como a droga destrói a vida da pessoa, né? O Laí quer saber há quanto tempo que ela era usuária de drogas. E ela começou já com crack ou não? Não, usava outras coisas, mas já tem muitos anos, desde novinha. Novinha como? Desde adolescente, tem muitos anos. Meu Deus. E claro, a família tentou várias vezes, até pagou o tratamento, né? Ela já foi internada, ela voltou bem, voltou sem usar, ficou uns 6 meses, 8 meses na clínica, e depois que ela saiu, ela ficou uns 4 meses sem usar nada, não bebia, não usava nada, mas acabou que lá no quintal também tem um outro primo dela que usa, então ela acabou recaindo e acabou voltando para isso aí. É o que a polícia sempre fala com a gente, que começa às vezes pela maconha e de repente chega lá longe, né? Ela começou assim pela maconha? Começou por baixo primeiro e depois... Quais outras drogas que ela usou? O que a gente sabe, ela usava maconha, usava crack e ela bebia também. É só um alerta, até não vou ficar aprofundando não, um alerta para quem está acompanhando, né, Laí? Que às vezes a pessoa fala, só um pouquinho, só essa, não tem problema. Inclusive, uma das fotos que nós recebemos da Maria Luísa foi tirada no dia desse crime e ela está carregando cerveja, né? Ela estava com cerveja, ela bebia bastante também e até cerveja uma mamadeira. Ela levava isso até na brincadeira, né? Não tinha noção da gravidade. E a Maria era alegria, estava sempre brincando, sempre rindo, sempre zoando, tanto que todos os vizinhos, todo mundo que mora na rua, a lembrança que a gente tem dela, que todo mundo lá tem dela, é isso. Ela estava sempre brincando, para ela era tudo brincadeira, então ela estava sempre rindo, brincando. E essa casa, ela era abandonada, as pessoas ficavam lá, você tem ciência do que acontecia lá, onde ela foi encontrada? Não era uma casa abandonada, o rapaz que é dono da casa, ela até conhecia ele, mas como o pessoal que usa crack, a gente que convive com essas pessoas sabe, né? Eles juntam muito lixo, todos eles acumulam muito lixo, então por isso que o ambiente era sujo. O policial falou comigo que lá era muito sujo, era um lugar muito sujo. Normalmente lugar que tem gente que usa crack é assim, muito sujo mesmo, eles acumulam muito lixo. A Maria mesmo acumulava muita coisa lá. Meus sentimentos mais uma vez, vou dar um abraço na família aqui, Laí. Não é fácil, viu? Triste dar essa notícia. A forma como foi morta, com requintes assim, claro que a gente não vai entrar em detalhes, mas muito cruéis. Um assassinato assim, com muita crueldade que esse homem fez. Pois com os pés sujos de sangue, ele negou, vai negar mesmo, mas as evidências todas levam a ele como o principal suspeito. A primeira resposta é essa: não fui eu. Mas no trabalho de investigação que vai chegar até ele ou alguém, uma outra pessoa, que eu acho improvável, mas não há crime perfeito. A pessoa nega, depois cai na real. Veja que uma moça, como você disse aí, né, Regiane, e a parente também dizendo isso, de bem, todo mundo gostava dela, todo mundo tentava tirá-la do mundo das drogas, mas infelizmente não conseguiu. E esse rapaz que se envolveu com ela, numa motivação que aparentemente seria ciúme, mas também a gente não sabe, ela foi morta na região metropolitana, mais um crime de feminicídio, e esse rapaz, que é o principal suspeito agora, está preso. Obrigado, viu, Regiane?